Bom, pessoal, então vamos continuar a falar sobre o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Então, no vídeo anterior, a gente deu dois problemas introdutórios, certo? Então, agora eu vou fazer mais um problema, resolver mais um problema, vou enunciar o princípio multiplicativo e vou repassar esses três exercícios resolvendo utilizando o princípio multiplicativo. Tranquilo? Então, o nosso terceiro exercício consiste no seguinte: uma bandeira deve ser formada por 4 listras, que devem ser coloridas usando-se apenas as cores azul, vermelho e verde, não devendo listras adjacentes terem a mesma cor. Então, de quantos modos pode ser colorida essa bandeira? Bom, então digamos que a gente tenha começado a pintar a primeira listra com a cor azul. Então, como listras adjacentes não podem ter a mesma cor, isso nos dá então que a segunda lista, que é a próxima, só vai poder ter a cor vermelha ou verde. Se a segunda lista for a lista vermelha, eu tenho então que a próxima lista, a terceira, vai poder ser azul ou verde. Agora, se a gente pinta a segunda lista, se a gente tivesse pintado a segunda lista de verde, a terceira lista poderia ser vermelho ou azul. Certo? E aí o que acontece? Se a terceira lista fosse azul, a próxima seria vermelho ou verde. Se a terceira lista for verde, a próxima vai ser azul ou vermelho. Se a terceira lista for vermelha, a próxima só pode ser azul ou verde. E de novo, se for azul, a próxima só vai poder ser vermelha ou verde. Então, moral da história. Moral da história é que, se eu começo pela cor azul, a gente vai ter essas ramificações que me dão um total de 8 finais possíveis. Ah, Gustavo, mas e se a gente tivesse começado pela vermelha? Eu teria um final de 8 possibilidades também. A diferença é que se eu começasse com a vermelha, eu trocaria aqui por azul e aí todo o resto trocaria também. Se eu começasse pela verde, essa daqui viraria azul e aí toda essa sequência mudaria também. Mas o fato é que, no final, quando você começa por uma determinada cor, você tem 8 bandeiras possíveis. Como eu posso começar pela primeira lista de 3 maneiras diferentes, que eu posso escolher azul, vermelho ou verde, então o total de bandeiras vai ser o quê? O total de bandeiras vai ser 8 mais 8 mais 8, que é igual a 24, né? 3 vezes 8. Então esse é o total de maneiras que a gente tem de pintar essa bandeira de 4 listras, considerando aí que a gente possa pintá-las apenas com as cores azul, vermelho e verde, não podendo listras adjacentes, ou seja, uma do lado da outra, terem a mesma cor. Tá? Bom, então vamos agora enunciar o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo.
O princípio fundamental da contagem consiste no seguinte: se uma decisão D1 pode ser tomada de X modos e, uma vez tomada a decisão D1, uma decisão D2 pode ser tomada de Y modos, então o número de modos de se tomar as decisões D1 e D2 vai ser X vezes Y. Então, repassando os problemas. No problema 1 que a gente viu no vídeo anterior, quais foram as nossas decisões? A decisão D1 era a escolha do homem para formar o casal. A decisão D2 era a escolha da mulher. Então havia 3 homens possíveis a serem escolhidos e 4 mulheres possíveis a serem escolhidas. Então o número de maneiras de tomar as decisões D1 e D2 ficou 3 vezes 4, pelo princípio multiplicativo, que dá 12, que é 12 casais, que foi exatamente aquilo que a gente achou. No problema 2, nós também tínhamos 2 decisões a tomar. A primeira era a escolha do transporte da ida. E a decisão D2 era a escolha do transporte da volta. A gente podia selecionar trem, avião ou ônibus, então a gente podia tomar essa decisão D1 de 3 maneiras diferentes. Como a gente não queria utilizar na volta o mesmo transporte que a gente utilizou na ida, então o número de maneiras de tomar a decisão do transporte da volta eram 2, porque se a gente, por exemplo, fosse de avião, a gente voltaria apenas de trem ou ônibus. Então o número de maneiras de tomar a segunda decisão era 2, isso me deu um total de 6. Ou seja, então o número de maneiras de você escolher os 2 transportes, de você tomar essas 2 decisões, você tinha 6 maneiras, que foi exatamente aquilo que a gente encontrou. Então, repare que, utilizando o princípio multiplicativo, a gente conseguiu resolver os 2 primeiros problemas do vídeo anterior sem precisar fazer o diagrama. Não há mal nenhum em fazer o diagrama. Às vezes, você começar fazendo o diagrama, você começar estudando os casos, você consegue ter um entendimento melhor do problema. Mas, muitas vezes, o número de casos será muito grande. Por exemplo, se eu fosse fazer todo o diagrama aqui, eu teria 3 desses, ou seja, eu teria 3 diagramas como esse, e isso me daria muito trabalho. Se eu tivesse mais listas, isso aí ficaria muito maior. Mas nesse problema aqui, por exemplo, a gente não tem 2 decisões apenas a tomar, a gente tem 4. Quais são as 4 decisões? As 4 decisões são a escolha da cor da primeira lista, a decisão D2 é a escolha da segunda lista. A decisão D3 é a escolha da terceira lista. E a decisão D4 é a escolha da cor da quarta lista. Então, a primeira lista a gente pode pintar com qualquer cor. Então, a gente tem 3 escolhas. A partir da segunda, eu sempre vou ter 2. Por quê? Porque eu nunca posso utilizar a cor anterior. Então, como são mais 3, então vai ficar vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá o 3 vezes 8, que é exatamente 24. Então, é claro que o princípio multiplicativo, você pode estendê-lo não para mais de 2 decisões. Então, se você pode tomar uma decisão D1 de X maneiras e uma decisão D2, uma vez tomado D1, de X2 maneiras, e uma decisão D3, dado que você já tomou a decisão D1 e D2 de X3 maneiras assim sucessivamente, então o número de vezes que você tomar todas as decisões vai ser o produto delas. Por isso que tem que enfatizar essa questão de uma vez tomada D1, porque dependendo da tua decisão D1, isso implica na tua decisão D2, ou seja, no número de maneiras de você tomar a decisão D2, como aconteceu no problema 2 e no problema 3, certo? Mas o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, ele consiste exatamente nisso. E ele permite que você conte determinadas situações, resolva determinados problemas de maneira bem mais simples do que ficar abrindo todas as possibilidades, certo? Então, a partir do vídeo seguinte, a gente então vai começar a resolver alguns exercícios utilizando o princípio fundamental da contagem
ou princípio multiplicativo. Beleza? Então, até lá.